O projeto das estações radar da FAB, Bolsonaro e a soberania aérea. O canal Área Militar agora está em revista digital mensalmente. Para adquirir nossas exclusivas revistas com as principais análises, documentários e geopolíticas é fácil e custa pouco. Basta acessar o site Apoia-se e contribuir mensalmente com R$10 ou mais para receber a revista digital todos os meses personalizada. As redes ilegais do narcotráfico e do tráfico de armas reagem na necessidade de ampliar a sua escala de atuação frente às constantes dificuldades impostas atualmente pelo governo brasileiro, que intensificou o combate à cadeia de ilícitos de forma decisiva em 2019 e 2020. Após a eleição de um presidente que adotou lei de tolerância zero à criminalidade, mesmo sendo boicotado pelo Judiciário e pelo próprio Congresso brasileiro, eleito para o interesse do cidadão. Toda a cadeia das mais variadas formas e produtos de ilícitos possuem estratégia de produção, logística, mercado e gestão, mantendo rotas secretas nos mais de 19.886 quilômetros de fronteiras terrestres brasileiras, contrastadas com nações famosas pela alta plantação de drogas. Só a Bolívia possui 3,4 mil quilômetros de relações terrestres com o Brasil e, segundo o relatório do Departamento de Estado americano, aumentou em 47% a produção de cocaína pura nos últimos 10 anos, passando de 170 toneladas em 2007 para 249 toneladas em 2017. A alta produção muito relacionada à política de interesse do ex-presidente Evo Morales, que possui grandes fazendas de plantação da planta administradas pela sua família e atualmente se encontra refugiado na Argentina. Outra nação intimamente ligada pela fronteira terrestre é a Colômbia, a maior produtora mundial de coca, que atualmente registra recordes históricos de produção, e a vizinha Venezuela, que possui intensos laços terrestres com o Brasil, se tornou um grande centro de exportação de cocaína da América Latina, que usa trampolim aéreo e marítimo na América Central e Caribe para desovar suas toneladas de ilícitos na América do Norte, bem como alimenta o tráfico no Brasil, através do incondicional apoio do ex-presidente Maduro, que recentemente foi acusado, junto com outras autoridades, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal, de liderarem o mercado de exportação de cocaína aos Estados Unidos, que, segundo o procurador-geral americano William Barr, está devastando as comunidades americanas, um sistema construído e controlado para enriquecer os mais altos escalões do governo. Por exatos fatores supracitados, a dimensão 22 do Brasil se torna ameaçada pela logística do crime organizado nas fronteiras aéreas, que utilizam constantemente aviões de pequeno porte para transfixar rotas do narcotráfico e atingir seus objetivos. Na maioria das vezes adotam voos a baixas altitudes, dificultando a varredura e identificação por radares fixos da Força Aérea Brasileira, que lança no ar aeronaves de vigilância e de patrulhamento com vistas a esses alvos pela capacidade de acompanhar tais ameaças em quaisquer altitudes, destacando os incríveis Embraer E99 e o R99, que fornecem apoio ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, órgão de direção setorial do Comando da Aeronáutica, responsável pelo planejamento e gerenciamento das atividades relacionadas com o controle do espaço aéreo brasileiro, e apoiam o Sistema de Monitoramento de Fronteira, o SISFRON, do Exército Brasileiro. Para que o DCEA funcione constantemente de forma integrada e em plena comunicação com as alas responsáveis pela interceptação de aeronaves hostis, é necessária a coordenação de 4 bases operacionais, os Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTAS, distribuídos estrategicamente pelo país, a fim de controlar o fluxo aéreo no espaço aéreo nacional, sendo o SINDACTA 1 em Brasília, o SINDACTA 2 no Paraná, o SINDACTA 3 no Recife e o SINDACTA 4 em Manaus.
Somente as estações de radar que fomentam os Sindactas não são suficientes para proteger o Brasil. Uma lacuna preocupante ainda é formada sobre as fronteiras brasileiras, especificamente onde o tráfego de ilícitos é mais forte, como a fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Nesse sentido, que 3 estações de radar foram planejadas no Mato Grosso do Sul para integrar a rede de comando e controle abrangida pelos Sindactas e o Comando de Operações Aeroespaciais, o COMAI. Assim, facilitará o monitoramento de aeronaves voando em baixas altitudes, aeronaves de alta velocidade e manobrabilidade, como caças, ou mesmo aeronaves em voo pairado, como os helicópteros, ampliando a capacidade de identificação de voos não autorizados. Colabora assim para ações de policiamento do espaço aéreo de combate ao narcotráfico e serão posicionadas em Ponta Porã, Porto Murtinho e Corumbá. No dia 18 de agosto, teve início a concretização da soberania aérea absoluta do projeto das estações radar, que fora colocada em prática com a inauguração da estação radar de Corumbá, resultado do estímulo do governo federal liderado por Jair Bolsonaro, que uniu força conjunta entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Defesa, sob responsabilidade operacional da Força Aérea Brasileira. A estação radar de Corumbá é composta por um radar primário LP-23-SST-NG e um secundário RSM-970S, ambos de fabricação 100% nacional pela empresa integrante da Base Industrial de Defesa do país, a Omnisys, uma subsidiária da francesa Thales Group, e recebeu o valioso contrato de fornecimento dos produtos, além da missão de transferir todo o conhecimento técnico ao Comando da Aeronáutica, o Comair, responsável pela manutenção preventiva e corretiva, minimizando os custos de logística e mantendo um alto nível de disponibilidade dos equipamentos. A natureza de funcionamento dos radares de modo superficial é simples, mas na prática é complexo e exige capacitação dos militares. Na teoria, o radar primário possui a capacidade de detecção de aeronaves dentro de sua área de cobertura de 450 km de distância a 30 mil pés de altitude, conferindo absolutos 636 mil km² de área vigiada, equivalente a quase 2 vezes a área do Mato Grosso do Sul, um salto e tanto na segurança aérea. Caso haja uma aeronave que apresente ameaça eletrônica do tipo jamming, ou seja, interferência eletrônica, a estação radar de Corumbá é dotada de medidas de proteção que bloqueia a interrupção da vigilância, operando mesmo sob ataque, e fornece dados tridimensionais completos da posição dos dispositivos detectados no que tange azimuth, distância e altitude. O projeto de estação radar e a inauguração do sítio Corumbá trouxe ao Brasil um novo espectro de defesa aérea sobre a região de fronteira do Mato Grosso do Sul, fornecendo aos Sindactas, propriamente ao DCEA, a identificação da ameaça e acionamento do Esquadrão Flecha sediado na Ala 5, de Campo Grande, com informações previamente mais concretas e fidedignas da ameaça, com o intuito de manter contato e interceptar os dispositivos aéreos com seus incríveis A-29 Super Tucano, sob respaldo da Lei de Abate pelo Decreto número 5.144, de 16 de julho de 2004. Todo o aparato de construção, logística e instalação dos radares movimenta a economia brasileira pela participação direta e indireta de aproximadamente 2.800 trabalhadores, envolvendo 160 empresas nacionais fornecedoras de componentes e estruturas fundamentais na integridade absoluta de todo o complexo sistema de radar. A vigilância aérea brasileira está em constante ascensão no combate ao tráfico internacional de drogas, armas e outros ilícitos, destacando ao mundo a posição sublime da Força Aérea Brasileira em dissuadir quaisquer possíveis ações que interfiram na soberania do espaço aéreo nacional e de prover à população a sensação de segurança e tranquilidade.